Oi, gente! Hoje eu queria falar com vocês sobre a prova de redação da VUNESP. Eu acho que os professores falam um pouco dessa banca. A gente fala mais de FUVEST, de Enem, mas eu acho tão importante falar sobre a VUNESP porque é ela quem elabora a maioria dos vestibulares de medicina daqui de São Paulo, tanto das públicas quanto das particulares. Mesmo sendo uma banca mais previsível, como a gente vai ver hoje, é importante falar sobre ela. Quem já está calejado aqui, quem já fez mais de uma vez vestibular, sabe como funciona esse exame e é o aluno que já sabe que já vai mais seguro fazer esse exame, sim. Vocês dizem para mim, Aníbal, vou fazer tal prova no Sul, não é VUNESP, tô tensa, me ajuda, por favor, porque se fosse VUNESP eu faria tranquila. É muito comum eu ouvir isso de vocês e eu também fico mais tranquilo, eu também fico mais seguro. É bom quando uma banca ela já mantém uma estrutura de formato de coletânea, de tipo de tema. O clima até da nossa revisão é um clima mais leve quando a gente está em sala de aula. É super leve o clima da revisão da VUNESP, porque tem alguns exames, gente, que eu também fico nervoso na véspera. Tem dois exames que eu não vou dizer quais são, um de uma faculdade pública e outro de uma particular, que eu fico tenso, apreensivo na véspera desses exames. Mas com a VUNESP isso não acontece. Como eu estava falando para vocês, a coletânea, né, a estrutura da coletânea, ela se mantém ao longo dos anos. Normalmente 3 ou 4 textos, textos mais utilitários. Dificilmente a VUNESP usa um texto poético na coletânea. Os temas são apresentados em forma de pergunta. Então tudo isso deixa a gente mais tranquilo para fazer revisão e para conversar sobre esses exames. Eu quero traçar hoje, nessa conversa com vocês, um diagnóstico dessa prova e no finalzinho dessa conversa eu vou apresentar para vocês soluções para vocês elaborarem a redação de vocês. Vamos lá? O exame de redação da VUNESP. Vamos lá. Eu começo com uma retrospectivazinha de Unesp e Unifesp, depois vocês vão entender por quê. Quero também falar sobre a Santa Casa, ABC e Einstein, tá? Olha essa retrospectiva, eu vou falar rápido, tá? A busca da beleza do corpo, bajulação, virtude ou defeito, um tema apresentado em forma de pergunta. Escrever é um trabalho ou é inspiração? É técnica, requer técnica ou para você escrever é imprescindível a inspiração? Corrupção no Congresso, reflexo da sociedade brasileira, chamou o Congresso de corrupto na lata, sem medo. Conceito de família proposto pelo Estatuto, discriminação contra outros arranjos familiares. Publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? O excesso de imagem trágica sensacionalista, isso sensibiliza, esse excesso sensibiliza, ou isso termina banalizando a gente? É tanta imagem que a gente se acostuma. O voto deveria ser facultativo no Brasil, em forma de pergunta. Compro, logo existo? E o tema do ano passado foi bem legal. O carro será o novo cigarro? Perdeu já o glamour? Vai perder o glamour que cigarro tinha, que era sinônimo de status? Isso vai acontecer com o carro também ou já está acontecendo? Unifesp, telenovela brasileira, alienação ou conscientização? De novo, tema em forma de pergunta, com 2 opções de tese para vocês. A questão da variação linguística no contexto de educação. Um outro tema metalinguístico. Teve um tema metalinguístico lá em cima. Quem se lembra? Escrever é trabalho ou inspiração? De novo, um tema aqui que fala sobre linguagem. Conceito de verdade. Que verdade alcançar? Conceito não. Comissão da Verdade, que foi uma comissão criada pela Dilma Rousseff, disposta a investigar os crimes que tinham acontecido na época da ditadura militar. Então era só Dilma na coletânea toda. O voto nulo é um ato político? De novo, tema político. Lá em cima também teve na Unesp, né? O voto facultativo. As redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas? Eutanásia entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Vestimentas, os dois temas do ano passado, tanto de Unesp quanto de FESP, foram os melhores da década. Ano passado, vestimentas religiosas no esporte. Legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa? Vou continuar com ABC, Einstein, Santa Casa, ABC primeiro. A ética na prática da medicina não foi VUNESP, tá? Era a Fundação Carlos Chagas, nem tinha coletânea. A universalidade do direito à saúde do Brasil. Aumento de casos de AIDS entre jovens. Tinha uma pergunta nesse aumento de casos de AIDS. Geração negligente ou mal informada? Retrospectiva agora da Santa Casa. Desafios do jornalismo na era da pós-verdade. Reconhecimento facial entre o combate à criminalidade e o controle da população. Travestis e transexuais, olha que tema interessante, devem cumprir pena em presídios segundo o gênero biológico ou o gênero com que se identificam? Esse exame aqui, esse tema aqui dos travestis, não foi o exame de medicina, tá? Não foi a prova de medicina, foi de enfermagem, tá?
E ano passado, legado da escravidão no Brasil, entre o racismo e a democracia. Einstein, o papel da argumentação nas redes sociais, a desesperança com a política brasileira, política de novo, a violação do sigilo de informações médicas por profissionais de saúde, sigilo médico. Por se tratar de uma obra de ficção, a novela pode abrir mão do compromisso com a realidade? Já caiu novela, como vocês viram na página anterior, no telão anterior, no exame da Unesp. E o último exame, uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda dos direitos trabalhistas. O que é que a gente pode concluir dessa banca, então? Vamos lá. O que a gente pode concluir? Presença recorrente de temas bilaterais. Se o tema é bilateral, aí eu continuo. Temas apresentados em forma de pergunta que completa o raciocínio de cima. Presença de recorrente de temas bilaterais. Se o tema tem dois lados, dois pontos de vista, se vem apresentado em forma de pergunta, tentem responder a pergunta na introdução para situar o corretor. Isso orienta o leitor. Ele já determina que você tem uma tese, que você escolheu um caminho para argumentar. Isso é importante já na introdução. Destemor para tratar de política. A banca da VUNESP não tem medo de falar de política. Isso não é comum não, pessoal. O Enem evita falar de política, obviamente, né? Mas a banca da VUNESP, ela não só fala de política, como põe o dedo na ferida. Ela chamou o Congresso de corrupto, como vocês viram na tela anterior. Corrupção no Congresso Nacional é um reflexo da sociedade brasileira. Congresso corrupto. Chamou o Congresso de corrupto, depois Comissão da Verdade, que era a proposta da Dilma, o voto facultativo, o voto nulo. Então, o tema político, ele é comum no exame de VUNESP. Presença de temas prosaicos. O que é um tema prosaico? É um tema mais do cotidiano, mais útil, sabe? Mais corriqueiro, mais do dia a dia, mais simplório, um tema mais, sabe? Tipo, bajulação. E vocês têm receio quando cai um tema prosaico no VUNESP, porque vocês dizem para mim, meu Deus, eu não sei o que escrever sobre bajulação em 30 linhas. Aí normalmente eu explico para vocês na aula de técnicas de desenvolvimento para a VUNESP o que fazer quando o tema é mais prosaico, né, de cunho prosaico, para você conseguir argumentar com profundidade 30 linhas sobre bajulação. Mas daqui a pouco eu vou dar outra sugestão, tá? Presença de temas metalinguísticos. Vocês viram 2 exames da VUNESP que falou de linguagem. O tema foi variação linguística. Qual a sua opinião sobre o ensino de variação linguística nas escolas? E o outro foi, o ato de escrever requer técnica ou inspiração? São temas de redação que falam sobre a própria linguagem. O Enem também, a FUVEST também, já pediu temas metalinguísticos, mas a gente está falando de VUNESP hoje. Previsibilidade dos exames, como a gente está vendo hoje, o que confere segurança tanto para o professor quanto para vocês, meus alunos cheirosos, que vão discutir tudo e um pouco mais. Então são exames, provas mais previsíveis, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Não estou dizendo que a gente vai adivinhar o tema, mas a gente já sabe a estrutura da coletânea, a maneira como o tema vai ser apresentado para vocês, que normalmente é em forma de pergunta. A resposta para essa pergunta seria interessante que fosse apresentada na introdução, para o leitor ficar já tranquilo, para o leitor já situar o corretor. Ela já entendi, ela vai defender isso, ele vai defender isso. Agora, deixa eu dar umas soluções para vocês. Para vocês escreverem essa redação. Primeiro ponto que eu queria destacar. Humaniza a questão posta em debate. Quando vocês humanizam, vocês evitam uma análise superficial e demagógica do assunto. Como assim? Quando caiu bajulação, por exemplo, quando caiu telenovela, por exemplo, quando caiu o corpo, né? Foi o primeiro da Unesp que a gente viu hoje. Como era? É preciso a preocupação com a beleza nos dias atuais, com o corpo, a beleza do corpo nos dias atuais. Muitos candidatos na ocasião criticaram quem se preocupava com a beleza, quem se preocupava com a aparência. Criticaram quem faz cirurgias plásticas, quem frequenta academias, quem faz dietas. Alguns fizeram até uma ressalva. Não, a cirurgia plástica é importante para as queimaduras. Não, gente, não só para queimadura. Também para a aparência. Também por uma questão de vaidade. Qual é o problema? Eu sinto que às vezes vocês querem agradar o corretor porque vocês acham que o corretor é culto. Ele, né, pode ser mesmo. Né? O corretor só viu filmes iranianos traduzidos em francês. Então ele não vai para academia, ele não se preocupa com o corpo porque ele, isso é para os fracos. Não é assim. Humaniza para a redação não ficar demagógica, não soar hipócrita a tua argumentação, nem superficial. Não tem problema algum a preocupação com a aparência. Né? Então, sou hipócrita, porque vocês se preocupam com a aparência, vocês escolhem o boletom de vocês escolhem até a capa do caderno.
Então, assim, o problema é o tamanho que se ocupa na vida do indivíduo. O espaço que se ocupa, é o excesso de preocupação que pode ser prejudicial. Então, tenta humanizar a questão. A mesma coisa foi bajulação. Deixa eu tomar só um gole de água. 90% na época dos estudantes foram criticar a bajulação. Era defeito ou virtude? Lembra da retrospectiva? Era uma pergunta? A maioria sustentou que era defeito. Tudo bem, mas humaniza. Eu bajulo? Quando é que eu bajulo? Deixa eu entrar na discussão. Deixa eu, né? Claro que eu bajulo. Já bajulei meu sobrinho, que ele fez um desenho feio, disse que estava lindo. A minha avó disse que ela estava gata. Uma noiva no casamento, eu disse que ela estava linda, mas eu não achei tanto assim. De vez em quando a gente faz uns comentários mais afetados, né? Com tintas fortes. A gente exagera nos comentários, né? Por que a gente faz isso? Isso é delicadeza? Isso é sinônimo de delicadeza em determinados contextos? Será que a bajulação não é prejudicial no mercado de trabalho? Quando alguém usa desse subterfúgio para ascender socialmente na empresa, aí todo mundo perde, porque a empresa não vai ter o melhor profissional ocupando aquele cargo. Então tentem fazer isso para aprofundar a discussão e ampliar a discussão. Então, cuidado para vocês não caírem nessas armadilhas. Aí eu vou criticar quem assiste a telenovela brasileira. A telenovela, é a cultura fútil, né? A telenovela é cultura inferior. Comparada à literatura e à música, é cultura de segundo escalão. Mas, poxa, mas ela construiu o inconsciente coletivo no nosso país. Em determinados momentos, é por meio da telenovela que as pessoas entendem o que é um clone. Foi por meio de uma telenovela que diminuiu muito, que algumas pessoas mais idosas, como minha mãe, por exemplo, entendeu a questão da transexualidade com aquela personagem Ivana. Então, muito cuidado. Tentem humanizar. Não queiram agradar o ponto de vista do corretor, tá? Explorar o argumento de ressalva, aí vocês veem nas minhas aulas de ressalva, como eu falo tanto de ressalva. Explora os argumentos de ressalva. Tem que fazer ressalva, porque o tema é bilateral. Já falei isso em outro IGTV, ensinei até a técnica usando o embora. Eu acho que está no IGTV, no Tira Dúvidas, no último Tira Dúvidas meu. Eu explico para vocês isso. Tem, já que o tema é uma pergunta, eu preciso fazer uma ressalva para minha argumentação não ser muito maniqueísta ou não ser muito fascista, como se a opinião contrária à minha fosse errada. É só contrária à minha, é só diferente. Expliquei isso para vocês no Tira Dúvida. Eu acho que é um Tira Dúvida. Depois eu vou postar aqui nos comentários. Responder a pergunta proposta na introdução, evitando generalizações. Tentem responder já na introdução, porque normalmente os temas vêm em forma de pergunta sim. Aprofundar a leitura da aula de variações linguísticas. Vocês lembram da aula de variações linguísticas que vocês têm com os professores de gramática de vocês? Porque caso seja exigido um tema metalinguístico, a análise de vocês será facilmente sustentada. Então, se cair um tema... Porque assim, um tema metalinguístico é o tema da área do corretor. Ele é um especialista em linguagem. Então, se vocês não conhecem, se vocês não assistiram a aula de variações linguísticas, se vocês não dominam o conteúdo de variação linguística, eu tenho medo que o corretor mesmo ache o seu texto fraco, porque o corretor domina esse assunto. Então, a aula de variações linguísticas é fundamental caso uma banca como a VUNESP exija um tema metalinguístico, um tema que fale sobre a própria linguagem. E vamos lá, vocês viram que é uma banca que não tem medo de falar de política. Então sejam racionais diante de temas políticos. Isso não quer dizer que vocês devem ser covardes para discutir, sabe? Um tema muito polêmico, político, não. Vocês devem ser contundentes, sim, mas vocês não podem ser agressivos, nem partidários. Se bem que está difícil não ser partidário nesse momento com tanta gente morrendo. Mas assim, é uma banca previsível. Então guardem isso. Vamos lá, humanizem a questão, se incluam ali, né, para ampliar a discussão. A bajulação é defeito, novela é pobreza intelectual, preocupar com a aparência, com a beleza é para os fracos. Não pensem assim. Explorar o argumento de ressalva, tem que fazer ressalva porque o tema é bilateral. Responder a pergunta na introdução, isso é importante, não é imprescindível, isso não é obrigatório, mas é importante que vocês respondam na introdução, isso ajuda até vocês mesmos a construírem o percurso do desenvolvimento. Aprofundar a aula de variações linguísticas, precisam estar atentos a essa aula, caso a banca apresente um tema metalinguístico para vocês, e a racionalidade para falar de política, para que o texto de vocês não fique um texto que a gente espreme e saia sangue, né? Seja um texto agressivo, porque o texto agressivo ele perde na argumentação. Vocês têm que ser contundentes, viscerais, críticos, mas racionais, né? Segurar um pouco o lado passional de vocês.
Diante de tudo isso, a gente está conversando no curso, no nosso curso de redação, sobre muitos temas esse ano. Muitos temas envelheceram por conta da pandemia. E a gente está conversando sobre muitos temas relacionados a essa pandemia, subtemas relacionados a essa pandemia. Que eu me lembro que a gente já discutiu esse ano. A gente já falou das lives, cara de VUNESP, como a gente já está vendo agora. Se as lives patrocinam, as lives patrocinadas por empresas privadas, se elas democratizam a cultura ou ajudam a mercantilizar. A gente viu o tema de confinamento e abuso sexual infantil também no curso. A gente viu o tema da solidão e confinamento, a gente viu o tema da solidão. A gente viu o tema de convivência familiar e conflito de gerações no curso. A gente viu o tema exposta da pandemia, essa fragilidade da gente. A gente vai sair dessa, mas o Brasil vai sair dessa pandemia mais solidário ou mais desigual? Também a gente já falou de solidariedade e pandemia. Então a gente está vendo alguns subtemas relacionados ao nosso contexto mundial, né, esse drama que todos nós estamos passando. Nas próximas semanas eu vou fazer também vou ter uma conversa com vocês também sobre o Enem e uma conversa sobre a FUVEST, tá bom? Beijo.